Olá, pessoal. Mais um podcast, Novo Tempo Podcast. Hoje os papéis se inverteram, né? Hoje eu estou começando. Hoje eu vou entrevistar essa figura que vocês já estão vendo aí, né? Que vocês já conhecem, já quem acompanha o podcast já está vendo toda hora aqui a gente. E a gente está aqui hoje para bater um papo com o Hermes Carvalho, falar um pouquinho da história dele, um pouquinho dessa vivência no mundo dos negócios, dos business, né? Então tá aí, Hermes, se apresenta aí pra galera. Todo mundo já lhe conhece, que acompanha, mas quem tiver alguma pessoa novata aí vai conhecer quem é essa figura. Boa noite, né? Boa noite, Delvânio. Obrigado pelo convite. Hoje, do lado de cá, inverter aqui um pouco, mas com essa proposta, né? Um dia foi você que foi entrevistado e hoje cabe a mim. Mas bem, Delvânio, como você falou, eu já figuro aí no mundo do business há uns 18 anos. Já venho, trabalhei já em outras empresas, na gestão de marketing. Né? Eu sou bacharel em Direito, mas nunca exerci a advocacia em si, né? Apesar de meu irmão ser advogado militante, trabalha com advogado há 25 anos, mas eu confesso que até fui pelo lado direito. Pendeu um pouquinho para o lado do direito, mas não segurou. Não, fui até uma certa influência, né? Meu irmão mais velho e tal. Ele formou primeiro que você? Eu tenho uma admiração por ele e tal, e tentei seguir, mas não me adaptei. E aí entrei na Popular Alimentos em 2008, e aí a Patrícia me incentivou a fazer marketing. Porque você não faz marketing e tal, a gente vai... Mas você entrou lá para a área comercial? Não, a princípio eu entrei através do meu irmão. O Rogério era advogado lá, né? E ele fez um projeto lá para fazer uma consultoria, acho que no departamento pessoal. Uhum. Aí eu fui para ajudar e aí acabei, conheci o Reginaldo, né? Que na época era o gerente, e o Reginaldo me chamou, eu fiquei acompanhando o comercial junto com o Reginaldo, dando uma força a ele lá, para entender como é que funcionava também a parte da gestão de pessoas da área comercial. E aí a Patrícia me convidou para ficar no marketing, que não tinha na época, disse, Hermes, venha se você quiser, e a gente vai criar o setor. E aí eu aceitei o convite, ela disse, agora faça o curso, faça a faculdade e tal. Eu me incentivou, eu fiz. Comecei a cursar e aí... O direito já ficou para trás do direito já? Já esqueci o direito. Né? Apesar de eu gostar também do direito, eu acho bonito, mas não... Mas você também fez história, começou história também, você disse uma vez, foi? Foi, eu assim que eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para História e passei aqui na UNEAL. Na época era FUNESA, não era UNEAL, era FUNESA. E eu fiz, e quando eu estava cursando, o pessoal do Colégio Diocesano de Penedo veio aqui e estavam atrás de professores de História, Química e Matemática. E aí eu aceitei o convite e fui ser professor. Isso antes da Faculdade de Direito, né? Sim. Mas antes da Faculdade de Direito você foi professor de História? Fui professor de História. Aí, nesse período, aí eu resolvi fazer Direito. Mas, na época, eu só tinha em Maceió. O curso aqui em Arapiraca não tinha encerrado a última turma, que foi a do meu irmão. Ele se formou e deu uma parada. Aí, só tinha em Maceió, eu fui para Maceió. Deixei tudo e fui para Maceió. Comecei a cursar. Primeiro fiz um cursinho, depois... prestei o vestibular e passei. E aí, depois de 6 meses, abriu novamente curso de Direito aqui. Aí eu fui, e foi até um fato interessante. Na época, eu querendo transferir para cá. Eu falei com o diretor lá da faculdade, que era o professor Pereirinha, para transferir. Ele, rapaz, não pode, não sei o quê, fica aqui e tal. Acho que eu não queria perder aluno, né? Uhum. E aí, quando foi
Um dia eu fui de manhã lá para falar com ele, marcou para eu ir lá. Quando eu cheguei lá, estava o doutor Talvanes, aqui de Arapiraca. Ele também estava cursando Direito. Acho que ele cursou Direito em Brasília, né, porque foi deputado. Não chegou a concluir, aí estava transferindo para Maceió. Aí encontrei com ele e falei com ele, né? Tudo bem? Aí falou assim, se cumprimentou. Aí o professor Pereira viu. Aí disse, você conhece o deputado? Eu disse, conheço, a gente mora próximo. Aí ele disse, eu vou dar sua transferência. Aí me deu a transferência. Aí só para perto do deputado. Aí me transferiu para cá. Aí, opa, beleza. Aí você finalizou aqui, concluiu? Concluí aqui. Mas não exerceu, né? Não. De advogado. Terminei em 2006. Me formei em 2006, né? Colei grau. E aí também nunca fiz OAB, nada. E aí em 2008 entrei na Popular e daí então... Pegou gosto pelo negócio, pelo comércio, pela essa parte de comercial. Isso. De fato. Mas você começou no marketing, na verdade, né? No marketing. Eu trabalhei como vendedor também quando eu estava terminando o ensino médio, surgiu uma vaga para vender propagandas, vender comerciais na Rádio Novo Nordeste. E aí eu fiquei trabalhando lá na Novo Nordeste, vendendo comerciais lá. E depois, aí eu fui vender um comercial na Protege. Segurança. Segurança. Transporte de valores, né? Era... Só fazia venda de câmeras e equipamentos de alarme. Cerca elétrica, essas coisas. Aí eu fui. Cheguei lá, o gerente era ele era até espanhol. Aí eu falei com ele e tal, para vender a propaganda. Ele disse, rapaz, você quer vir trabalhar aqui? Eu estou precisando de vendedor. Eu disse, quero. Aí fui para a Protege. Aí terminei o ensino médio, passei no vestibular e fiquei trabalhando na Protege e fazendo faculdade. E quando surgiu a oportunidade para ser professor em Penedo, eu deixei e fui, né? Fui para lá. Isso. Aí depois quando... Passou quanto tempo, Hermes, você falou? Eu passei 2 anos. Como professor? Como professor. E a experiência de ser professor? Rapaz, assim, eu achei um pouco frustrante, porque eu comecei dando aula no ensino fundamental, era da 5ª à 8ª série. E depois eu fui para o ensino médio também. Peguei o ensino médio, que a professora titular, a professora Gorete, ela foi fazer uma cirurgia e aí eu assumi. Mas, assim, cara, eu vi que, apesar de ser uma escola particular, um dos melhores colégios da cidade, lá em Penedo. É o diocesano, né? É o colégio diocesano, que é do bispo, né? O bispo é quem é o reitor da escola. Mas o cara se sente um pouco frustrado porque você, no universo assim, de alunos, de 60 alunos numa sala de aula, 5, 6, você via realmente que quer alguma coisa. O restante, nem aí para a história do Brasil, como diz o ditado. Mas aí fui seguindo. Alguns alunos meus, que hoje eu encontro com eles, alguns se tornaram policiais, Polícia Rodoviária Federal, policiais militares, outros médicos. Um se tornou político, né? Ele foi vereador lá em Penedo, não sei se ainda é, mas depois se tornou vereador. Então, assim, é bom que a gente viu também que alguns êxitos. Então, aí depois disso, você foi para Popular, marketing, passou quanto tempo no marketing lá? Então, eu fiquei na Popular no marketing de 2008 até 2014. Foi muito tempo no marketing, não foi? Muito tempo. Por isso você gosta tanto de marketing? Isso. Se formou trabalhando e cursando. Cursando. Então, foi um curso tecnólogo, 2 anos, né? Na Unopar. E aí também concluí o curso e dei prosseguimento. Quando foi em 2014, me surgiu uma proposta para ir para uma rede de farmácias.
para ir para o comercial lá. Era uma rede de farmácias aqui local, tinha 30 lojas, não só aqui em Arapiraca, também tinha em outras cidades e até em outro estado. Tinha na Bahia também. E aí eu fui para auxiliar, fiquei lá como gestor de compras, porque o gerente de compras, ele ia se ausentar, ele ia sair, né, do grupo, e aí me convidou para ficar no lugar dele. Eu fui, mas entrei num período muito conturbado da empresa. E aí, em pouco tempo, eu saí, né? Fui desligado. E aí eu encontrei com o Alessandro, na época da Dinâmica, e a gente se encontrou numa feira lá em Maceió, e aí ele me chamou, venha, eu estou precisando da pessoa e tal, eu fui. Então aí eu fiquei na época como supervisor, fazia Alagoas e Sergipe, mas só com a pasta de Boa Sorte, que a Dinâmica distribuía Boa Sorte. Uhum. E aí eu peguei, fiquei me dediquei um pouco mais em Sergipe, era onde a gente estava precisando aumentar as vendas. Aí não conhecia muito o estado, conhecia da época era popular, né? Que a gente fazia muito evento, mas assim, a parte comercial mesmo eu não tinha muito conhecimento. Então eu fui e passei um tempo, e um amigo meu depois, o Geilson Braz, que tinha sido meu gerente lá na Popular Alimentos, ele conheceu o Cláudio, aqui da Frutigutti, até então era Frutigutti, e numa conversa, o Cláudio falou para ele que estava precisando de uma pessoa para Pernambuco. Mas o Geilson, ele tinha saído da Popular, da Popular, e tinha ido trabalhar como gerente de uma empresa de uma indústria de fumo, aqui de Arapiraca. E aí ele sabe, eu vou ficar no fumo, né? E se você quiser, vamos lá para Pernambuco. Tá bom, aí saí da Dinâmica e eu fui para um conselho, conheci a Leta, cheguei lá na Leta, conheci a empresa, conheci o Cláudio, conheci o Marcílio, e aí a gente fechou na seguinte condição, sabe? Você vai trabalhar aqui 1 ano prestando serviço, você vai ser um prestador de serviço. Se render como a gente está querendo, aí a gente lhe efetiva. Está certo. Isso no comercial também? No comercial. Como supervisor? Como gerente? Fui como supervisor. Só que era para Pernambuco, né? Pernambuco não tinha, o Cláudio ficava aqui em Arapiraca e tomava conta de tudo. O Cláudio fazia tudo na empresa, né? E lá em Pernambuco não tinha ninguém para fomentar o comercial. E a Leta, lá em Pernambuco, tem uma estrutura bem superior à Frutigutti. Que a Leta já existia lá, já tinha sido feito um trabalho. Isso. Né? Já maior do que a Frutigutti vinha fazendo aqui. Exato. Já tem uma estrutura de fábrica melhor, já tinha os produtos já com uma apresentação boa, né? Uma boa apresentação. Então já tinha um certo know-how do mercado. De início você não fazia nada com Frutigutti, ficou só Leta no começo. Só Leta. Seu contrato era só de 1 ano, só Leta. Só Leta. E aí eu em Pernambuco eu conhecia Garanhuns, porque a minha família é de lá, a minha mãe é de lá, eu tenho uns primos lá, e tinha ido a Caruaru 1 ou 2 vezes. E aí, sabe, o estado é tudo. Tudo tem a filial em Recife, tudo, e eu comecei andando com os vendedores, vendo as oportunidades. Na época, eu acho que só tinham 8. O estado todo. O estado todo. Hoje tem 8 só no Recife, tem? Hoje em Recife são 11. 11? Ó. Só Recife. Só Recife. Ainda tem o interior, né? Tem mais 11 no interior, né? 22. Então, a gente foi fazendo um trabalho. Tal. Alguns vendedores não ficaram, saíram, vieram outros, e o trabalho foi sendo feito. Depois de 1 ano, o Cláudio me chamou, o Cláudio Marcílio, até aqui em Arapiraca, vamos conversar. Eu não quero mais que você fique como supervisor, eu quero que você venha para fazer o gerenciamento, você ficar como gerente aqui, e você pode montar a equipe.
Só que a primeiro momento eu só consegui colocar um supervisor em Recife e eu continuei fazendo, às vezes, de gerente e supervisão. Né? Ia para a rota, andava com os vendedores, visitava clientes e ajustando até pode ser o momento de encaixar uma pessoa para você ficar na retaguarda de planejamento. Exatamente. Né? Eu fui... Deixar a execução para esse time. Quando foram, acho que uns 4 anos, uns 3 anos depois da minha entrada, aí eu vim para Alagoas também. Então, agora fazer na Frutigut também. Então, só que na Frutigut você teve mais desafio, né? Muito mais. Isso a gente vai falar dos desafios que você teve aqui na Frutigut também. Que o desafio na Frutigut... Você chegou na Letra, a Letra tinha uma estrutura já... Uma estrutura melhor. Mais, vamos dizer assim, fácil de você administrar ali e dar continuidade. Isso. Já que você é do zero. Isso, do zero. Que tinha uma outra forma de trabalho, que a gente vai falar sobre isso, e você vai contar como foi que você conseguiu essa mudança, porque com certeza foi um choque de realidade, né? Para quem tá dentro da empresa, que você chega lá, vai ser assim agora, o cara vai, porra, a vida toda foi desse jeito, porque agora é assim. A dificuldade maior que tinha, eu conversei com o Marcílio algumas vezes, porque quando o Marcílio começou, ele iniciou como pronta entrega. Né? Isso na Frutigut. Frutigut e a Leta também. A Leta também era pronta entrega? Era também. Só era pré-venda em Recife, porque em Recife não tem condição de você fazer uma pronta entrega. E aí, o meu desafio era convencer o Marcílio a mudar. Né? E ele disse assim para mim, olha, ele acha até cômico, ele até às vezes relembra isso. A gente tinha na época lá em Pernambuco, e esse vendedor ainda está com a gente, é o Hudson. O Hudson, ele faz a rota do litoral sul de Pernambuco. Ele é o vendedor mais antigo da empresa hoje. O mais antigo era o Jaildo, mas infelizmente o Jaildo em 2020 faleceu. Né? Ele teve um ataque cardíaco na rota, estava trabalhando e chegou a falecer. Infelizmente, mas um homem de bem, um caráter inigualável. E aí o Hudson era pronta entrega e trabalhava só até quarta-feira. E ficava... Então ia lá no caminhão, fazia o pedido da segunda-feira todo no caminhão e saía para a rota para fazer. Saía vendendo. Na quarta-feira acabava a mercadoria. Ele voltava com o caminhão e ia para casa. Só que não tinha, por exemplo, se ele voltasse na quinta... para fazer quinta e sexta, o volume não compensava. Não compensava, voltar o caminhão para esse... ele voltar no caminhão para isso. Para isso. Aí o Márcio disse, seu desafio é fazer uso trabalhar até sexta. Até sexta. Eu disse, Marcílio, vamos lá. Aí viajei com o Hudson e tal, e o Hudson assim, o Hudson é um cara muito dedicado, visita cliente a cliente, ponto a ponto. Você visitava com ele no caminhão para entrega junto com ele? Com ele. Você, ele e o ajudante? Isso. Aí depois a empresa me deu o carro. Aí o Hudson não dirigia, né? O Hudson, ele não dirigia. Tem um motorista para ele. Ele tinha um motorista no caminhão e ele era o cara que vendia e entregava. Né? Fazia. Aí eu cheguei para o Hudson, vocês vão fazer um desafio. Você topa? Ele disse, diga aí, Hermes. Eu disse, olha, o Marcílio quer que você venda até sexta-feira. Mas eu sei que seu caminhão vem batendo, vem vazio, não vem com nada. Mas vamos fazer o seguinte, você quer fazer uma experiência para a gente trabalhar numa pré-venda? O sistema da empresa, a empresa tem um sistema de Palm, que uma impressora que andava do lado do vendedor. Do lado do vendedor, sim, lembro. Então, ele vendia, imprimia aqui e tal, a notinha. É um negócio muito... E aí o Hudson disse, bicho, você pensa fazer como? Eu disse, olha, você vai fazer a carga, vai vir um motorista, vai vir um ajudante com a carga da semana. Só que vai eu e você no carro da empresa, nós vamos passar nos clientes, nós vamos vender e vamos fazer a pré-venda. À noite, a gente pega todos os pedidos. Manda para a empresa. Não, passa para o motorista, o ajudante que já está lá no caminhão. Ele era só o teste. Só o teste. Tá. Vamos fazer... O teste foi o caminhão já na rota, lá esperando na esquina. Isso. Aí ele disse, mas tem alguns clientes que têm nota fiscal e tem boleto.
Eu disse, pronto, vamos resolver. Falei com a Patrícia, que era a faturista da empresa. Disse, Patrícia, eu preciso que você fique até um pouco mais tarde, fature os pedidos do Hudson e mande por e-mail a nota e o boleto para mim. Ela disse, tá certo, eu faço. Aí, quando o Hudson, a gente terminava a rota, 5 e pouco, mandava para ela. Ela faturava a nota fiscal e mandava no e-mail. Isso. Aí, meu notebook, comprei a impressora lá em Palmares, para casa do Hudson. Comecei a imprimir nota fiscal e boleto. Já entregava ao motorista. Vai entregar. Aí o outro já ia... Já ia certo. E a gente ia fazer outra rota. Por incrível que pareça, na terça-feira zerou o caminhão. Na terça. Na terça. Que zerava na quarta. Zerava na quarta. Na terça-feira, porque a gente antecipou clientes e tal. Aí eu disse, e agora? Eu disse, e agora vamos continuar vendendo. Chamei o motorista, que era o... Rapaz, esqueci. Mauro. Disse, Mauro, quando zerar o caminhão, bater, volte paleta, faça outra carga e traga. O Hudson vai mandar o que ele quer, vai mandar a carga e traga. Está certo. Na quarta-feira de manhã, ele... Pisou botando. E paleta, voltou a noite. E você já rota, na quarta de manhã. Resultado. Na primeira semana foram 2 caminhões, aí na outra semana eu rodei com uso de novo. Eu sei que em um intervalo assim, de 21 dias, a gente estava conseguindo fazer 3 caminhões na semana. Que era só um. Que era só um. Aí eu disse, e aí, outro? Ele disse, rapaz, dá certo. Dá certo. Passei o mês trabalhando com ele, aí no final do mês a gente foi fazer reunião na empresa. Cheguei no sábado de manhã para fazer a reunião com o pessoal, saí de Arapiraca. Cheguei no sábado de manhã, aí assim que eu parei o carro da empresa, o Hudson me chamou. Hermes, eu quero falar com você. Eu disse, diga aí. Rapaz, você falou para mim que se eu fosse para pré-venda, o meu ganho ia aumentar. Ia aumentar e muito. E você me provou que realmente vende mais. Mas assim, eu não vou ter mais como andar no caminhão e tal, então andar no meu carro. Eu vou comprar um carro zero. E o valor da parcela eu vou pagar com esse aumento de vendas. Eu disse, você confia nisso? Ele disse, confio. Pois pronto, pode comprar. Ele tinha um Uno e trocou, na época, num Ford Ka. Um Ford Ka mais novo. Desse modelo mais novo, 4 portas e tal, e comprou o carro zero. A parcela, eu lembro como hoje, R$530 era o valor da parcela. Se eu vou pagar os R$530 com esse aumento. Com esse aumento. Eu disse, pronto. E ele meteu bronca. Isso foi em 2015. Ele foi o primeiro. Foi o piloto do grupo, né? De todo o grupo. Todo o grupo ele foi o piloto. E aí, quando eu levei para o Marcílio, sabe, Marcílio, aqui, tá aqui, eu provei que dá certo. Marcílio disse, então vamos, organize aí tudo, veja o que precisa para mudar. Para todo mundo. E em 6 meses, a gente conseguiu mudar tudo. Os 6 vendedores tinha lá na época? Era, porque tinham só 2 em Recife, os outros 6 no interior, né? Eram 8 ao todo. 8 ao todo. E depois mudou todo mundo, foi todo mundo para pré-venda. E aí os números começaram a aparecer, né? Então a Aleta foi a primeira a ter esse novo formato, que era diferente, né? Isso. Então, aí depois disso, depois que você provou lá que dá certo, você trouxe para Alagoas. Trouxe para Alagoas. Aí quando... Para Frutigute daqui. Isso. Primeiro a gente consolidou lá, né? Eu passei lá uns 2 anos consolidando e buscando o sistema, buscando mudar algumas coisas. Depois que lá se firmou, aí viu que 8 vendedores era pouco. Então vamos aumentar mais. Aí começamos a aumentar áreas, abrir áreas que não tinha. E assim, desafio, sabe, Marcílio, agora eu quero ir para o sertão. A gente atendia até Serra Talhada, né? A gente só tinha vendedor até Serra Talhada, não tinha vendedor em Salgueiro. Na área de Araripina, Petrolina, não tinha ninguém. Porque o cara chegava ali zerava o caminhão, ele não tinha como voltar e a logística de voltar para essa cidade lá no...
distante. Então, assim, ele tinha que mais que ele quisesse. Isso. Né? Não tinha como ele voltar para atender lá, né? No caminhão, pronto entrega. E o interessante, Delvani, que grande parte dos vendedores, eles moravam em Bom Conselho. Saía com o caminhão, fazendo rota e voltava para Bom Conselho. Quando eu disse, olha, nós vamos mudar para pré-venda. E eu preciso, veja só a confiança dos caras. Eu preciso que o cara more na rota. Porque vai ficar inviável. Mudou tudo, né? Você vai mudar tudo da vida do cara. Você vai mudar uma forma de trabalhar que já vinha há muito tempo. Você vai mudar onde o cara mora. Isso. Porque o cara vai pensar, pô, isso já também é uma ameaça. Se eu não morar lá, o cara vai contratar alguém de lá. Então eu tenho que botar para arrebentar, eu tenho que dar um jeito de morar lá. Isso. Morar em outra cidade. Aí o Hudson, ele mora em Garanhuns, sempre morou, mas aí alugou uma casa lá em Palmares, fez uma repúblicazinha, né, junto com outros vendedores de outras empresas e... Passa uma semana lá. Passa a semana lá. Então, o Hudson começou a trabalhar na empresa com 18 anos. O Hudson hoje deve ter uns 44 anos. Então, ele... a vida toda foi a mesma rota, nunca saiu, está sempre na mesma rota. Então, ele já tem essa casa. Aí tinha o Arquimedes, se mudou para o Sertão, que fazia Serra Talhada. O César, ele é de Garanhuns e foi morar em Petrolândia. Se mudou para Petrolândia, hoje o César é supervisor. Mas ele também foi, disse, não, eu vou morar lá. E, entre outros, né? E graças a Deus, deu muito certo. A Leta lá hoje vende muito, atende o estado todo. Isso. Né? Já com prospecção para atender mais um estado, né? Mais estado, então assim, é uma coisa que você botou em prática e mostrou que tá resultado. Isso. E quando veio para cá, para Frutiguti? Aí deu certo lá, fera, agora o seu desafio agora é lá. Isso. Aí venha para cá. Aí eu, tá bom. Cheguei aqui em Alagoas, né? Já conheci alguns, mas nessa mesma modalidade, pronta entrega. Aqui houve tinha uma rejeição muito grande para a mudança. O pessoal não queria de jeito nenhum. Mais do que lá. Bem mais. Lá o pessoal, quando viu a experiência do Hudson, o pessoal... Mas mesmo você mostrando, pessoal, lá na Leta era assim, que é do grupo, e hoje tá diferente. Diferente, todo mundo aqui não vai mais, ser. Mas né? O pessoal aqui tinha alguns não, né? O Pedro abraçou a ideia. Depois até, rapaz, para mim até melhor sair de caminhão. O Celso, né? Outros, mas tinha alguns que eram muito negativistas. Vou usar esse termo. E aí o Marcílio e o Cláudio fez uma reunião e o Marcílio disse, olha, é o seguinte, Marcílio e o Cláudio, o projeto é esse. Segunda-feira está em prática. Quem não quiser, pode trazer a carteira. A gente dá baixa na hora. Não tem problema. Quem não quiser mudar, pode trazer a carteira que segunda-feira a gente dá baixa. Se não vai no amor, vai na dor. Pronto. Aí na segunda-feira todo mundo apareceu com seus carros para trabalhar. Aí assim foi. Aí nesse período veio o Jailson, né? Quantos vendedores tinha nessa época, Hermes? Aqui tinham, acho que era um em Maceió na época, 7 vendedores, eu acho, ao todo. Porque Arapiraca eu tinha 2, eram 7. E aí todos vieram e começaram. Aí, só que aí eu disse, olha, Cláudio, mas também tem Pernambuco que eu também não posso deixar de mão, tem que ficar aqui e lá, né? E você, né, quando você saiu lá, voltando para a Leta, quando você saiu de lá já deixou supervisão? Não. Ou ainda tinha que esse trabalho de estar acompanhando a galera na rota? Só tinha uma pessoa que estava fixa em Recife, que aí a gente tinha um desafio grande de aumentar as vendas no Recife, porque Recife, como era apartado da indústria, aí lá, tem um custo maior, né? Lá tem um depósito, uma câmara fria, uma logística. Tem logística lá, tem faturista, lá tem mais custo, né? Então tem que vender mais. Para se pagar. E aí, na época, veio o Clóvis, e aí o Clóvis foi, a missão dele era contratar mais vendedores, aumentar
o faturamento e trazer vendedores, né? Para a gente ampliar a nossa influência em Recife. E assim foi feito. E o interior eu continuava gerindo das duas formas. Visitando os clientes, indo para a rota. Aí eu passava uma semana em Pernambuco E uma semana em uma Alagoas. semana em Alagoas. Ficava nessa aqui. Aí foi quando a gente convidou o Jailson, que ainda continua hoje, né, como supervisor. Avisou? O Jailson veio e começou a dar continuidade. E aí o Jailson já pegou o finalzinho da pronta entrega e o início da pré-venda. Da pré-venda. Você já pegou essa transição. Ele já veio já com essa finalidade de fazer a transição. E aí hoje já são 6 supervisores, né? São 2 em Pernambuco, 2 em Alagoas e 1 em Sergipe. Não, são 3 em Pernambuco. 3 em Pernambuco. Um em Recife, 2 para o interior, um ficou no Sertão, outro no Agreste. Que ficou no Sertão foi o César, que começou como vendedor. Pronta entrega, né? Pronta entrega. Hoje é supervisor. Isso. Aí tem o Fabietes. No Sertão também, né? no interior, Agreste. Agreste, que fica ali de Garanhuns até Caruaru e Litoral Sul. E César com a parte do Sertão, né? Sertão. Ali que é a área de... Até Araripina. Fazer até Araripina. E o Rodrigo, que hoje está em Recife. Que era analista. E hoje assumiu a supervisão de Recife. De Recife. Que é um desafio e tanto. Recife não é fácil. Isso. Recife não é fácil. Pernambuco não é fácil, né, Hermes? Não. É um estado muito grande, tem muitas peculiaridades. Tem, assim... A concorrência é maior. Bem maior. Né? Tem grandes empresas lá, né? Grandes laticínios, no nosso ramo. Você tem a Isis, que no mercado do Nordeste é gigante. Eu não vou nem colocar Betânia, porque hoje Betânia é uma marca nacional, né? Enquadrada no mercado nacional, mas de regional, a Isis é muito forte. A Bom Leite, lá em Pernambuco, Pernambuco muito também é forte. Né? Tem Natural da Vaca, que também é de Pernambuco. Então a briga é maior pelo espaço no freezer, né? Isso, uma briga bem maior. Mais do que aqui. E a gente falando sobre essa transição, tudo, né? Até você chegou, hoje você é diretor executivo, né? Diretor comercial. É diretor comercial lá do Grupo Bom Tempo, Frutiguto e Leta. E hoje você tem 6 supervisores. 7 no caso. Não tem 6. São 6. 6 com Sergipe. Com Sergipe. 6. Então hoje você atende mais um estado. Quando você chegou na pronta entrega na Frutiguto, tinha Sergipe? Não. Não. Sergipe já entrou depois né? do processo. Isso, depois que Alagoas, todo mundo virou pré-venda. E aí o próximo passo foi a gente abrir Sergipe. Aí a gente montou lá a estrutura em Sergipe e começou. Que tem uma estrutura parecida com a de Recife. Montou aqui para ficar apoiando as vendas de Sergipe, né? Isso. Sergipe é impropriar. A gente também tem um galpão, tem câmara fria, tem logística, tem pessoal de carregamento, faturista. Então tem uma estrutura lá, a parte também da indústria. Da indústria aqui, né? Isso. E quando você chegou, a fábrica aqui da Frutiguto funcionava aqui no bairro Brasília ou já não funcionava mais, já tudo já lá? Não, funcionava no bairro Brasília. E aí, em 2017, a empresa, a Leta, foi cifada, né? Virou CIF, que era CIA, e passou a ser CIF. Então, eu lembro que nem hoje eu estava em Recife. Eu estava na Avenida Gamenon Magalhães, que é a maior avenida de Recife. Estava vindo de Olinda. E aí o Cláudio ligou. Jovem, saiu o CIF, viu? Venha para cá, para a gente organizar um negócio aqui. Venha-se embora. Beleza, graças a Deus. Tá? E vim embora. Cheguei lá na Leta, estava o Marcílio, uma maior festa. E aí a gente... já planejou como é que seria, porque tinham também um resto de embalagem que ia ter que usar CIA para entrar as embalagens CIF. Isso. Então a gente foi planejar as ações, que é fazer os clientes, que a gente ia negociar um preço diferenciado para comprar um volume maior. Para pegar essas embalagens dentro de casa, né? Para pegar as embalagens com CIF. Com CIF.
E aí a gente projetou, deu certo, entrou o CIF. E aí, estrategicamente, o Cláudio e o Marcílio definiram em trazer a Frutigutti para dentro da Para Leta. dentro da Leta, fabricar tudo lá. Isso, porque aí ia ter também a CIF, a Frutigutti passaria também a ser um produto cifado. Cifado. Né? Então, teria também o bônus do selo para a Frutigutti. Então, foi estrategicamente essa mudança para lá, né? Isso, aí então lá você viu que deu certo, botou vendedores também aqui. A partir daí já montou, o bolo já começou a ficar mais robusto. Mais robusto. Então você tinha ali os seus supervisores, já tinha conseguido lá supervisor para Pernambuco, Isso. já deixou lá o supervisor fazendo o trabalho que tem que ser feito e você passou a ser diretor comercial e tomar de conta dessa turma de planejamento. Isso. A partir daí você já conhecia a rota, já fez todo o que tinha que ser feito na ponta da lança, já sabia como funcionava, sabia como uma empresa ia funcionar, que de fato foi você que criou essa forma esse novo layoutização, esse novo jeito de trabalho, né? Já estava todo mundo se adaptando, e daí você formou essa equipe e agora estrategicamente. Isso. E agora, o que mudou para você, assim, depois daí? Você viu que teve mais espaço para você pensar em mais coisas, executar melhor, mostrar pro pessoal, ó, aqui vai dar certo, aqui não, aqui é assim. Aí aconteceu o seguinte, em 2022, o Marcílio me colocou no status de diretor. Né? Só o status, né? Tudo bem, beleza. Montei a equipe. E aí, certa vez, eu almoçando com o Cláudio, lá em Bom Conselho, que você até conhece, aquele bistrô que a gente almoça lá. Isso. E aí eu disse, Cláudio, bicho, a gente precisa de um marketing. O marketing faz parte do comercial e a gente precisa ter um marketing ativo, né? Hoje a gente faz um marketing, na verdade não faz, cada um faz do seu jeito e assim, cara, às vezes foge os braços, porque eu sei que o supervisor tem vontade de fazer, o vendedor tem vontade de fazer, acaba fazendo do jeito dele, não tem padrão, não tem qualidade e fica feio, né? A gente acaba tendo aquele sentimento e demonstrando para as pessoas um amadorismo. Amadorismo. Né? E aí o Cláudio também sempre foi um grande entusiasta do marketing. Ele disse, mas eu concordo, vamos atrás e vamos convencer o Marcílio, vamos convencer o Coroa para que a gente chama o Marcílio carinhosamente de Coroa, né? Apesar dele não gostar. Quando ele diz assim, Coroa sua avó. Mas aí o Cláudio, como já trabalha com Marcílio há 30 anos... Tem um jeito, né? Tem um jeito e tal. Aí conversou, ele comprou a ideia, vamos buscar alguém. E aí a gente teve a primeira feira, na segunda. A primeira a gente participou como coparticipante. Na feira lá no Recife. No Recife, que a gente participou como... A Supermix, né? A Supermix, como coparticipante lá do stand da carne e queijo, né? A gente é fornecedor da carne e queijo. E aí ele... Deram espaço para você, lá pequenininho, vocês ficaram lá para sentir o gostinho de como funciona, né? No ano seguinte, a gente já viu a possibilidade de colocar um stand próprio. E aí foi quando você foi convidado. Eu fui para lá, para o stand, eu não trabalhava com você, mas eu prestava um serviço, né? E eu passei os 3 dias lá na feira. Supermix, tal, e ali iniciou o namoro com você. Foi. Você veio. Gente passou... Foi quase uns 6 meses, não foi? Foi. Uns 6 meses. E aí você, claro, estrategicamente também você está dando uma atenção muito especial para a Frutigutti, pela necessidade que tem, mas é claro que depois você vai também dar uma atenção à Leta, né? Sem dúvida. Que o pessoal é carente, o pessoal cobra, fala comigo direto. Mas cadê o marketing? Cadê o marketing? Não, Faz, um pouquinho de paciência. E eu sinto isso eu sou um cara que me cobro muito também. Então eu vejo que
que precisa desse cuidado lá e tem algumas coisas para ser ajustadas e a gente vai ajustar e não vão ficar de fora e vai ter coisas como foi feito em Alagoas, vai ter em Pernambuco, não tenho dúvida disso. Mas aí, Hermes, depois disso tudo, uma fábrica nova. Isso. Né? Tá aí uma fábrica nova. O que você viu aí nessa retrospectiva do seu, quando você começou, até para essa fábrica que tem hoje da Frutigut, para a Aleta também, né? Que aumentou vendas, aumentou frota, né? Vem aumentando tudo isso. O que você acha o comercial pulsante, que você olha assim, bicho, isso aqui eu fiz parte, isso aqui é uma coisa que foi criada lá, planejada lá no passado? Bicho, assim, o cara tem como se fosse um sentimento de filho, né? Uhum. Porque em 2019, o Marcílio e o Cláudio resolveram adquirir uma fábrica de embalagem. Essa fábrica de embalagem era lá de Bom Conselho e ela é quem fabricava as garrafas da gente. E aí o Alexandre, que era o dono, a esposa dele é médica e ela recebeu um convite para ir para Petrolina. E acho que era uma coisa muito boa e ele queria ir também. Tem que ir, né? A mulher ia, ele ia deixar a mulher ir sozinha. E aí ele ofereceu ao Cláudio, bicho, eu vendo aí e tal, que eu quero aqui pegar para investir lá em Petrolina, que a mulher vai receber um convite para trabalhar lá e Petrolina é muito forte na área da medicina e eu quero ir. Então ele fez o negócio, a Aleta comprou a fábrica de embalagem dele. Embalagem, que hoje faz parte de duas, né? Faz para o grupo. Né? Isso. E aí ampliou, né? O Cláudio também comprou máquinas de fazer caixa de papelão, então toda a caixaria de papelão da gente e de alguns outros parceiros a gente fabrica, né? E aí, quando o Cláudio disse, olha, a gente comprou essa fábrica de embalagens, vai ser a Positiva Embalagens, mas é uma empresa da Aleta. E aí a gente, numa conversa informal, eu disse, vamos fazer um grupo Bom Tempo. Aí o Cláudio gostou, bom nome e tal. Aí, na época, o Limerck, final do Limerck, conheci Limerck. Ele prestava serviço para a gente na área de design. Ele fazia os designs e tal. E aí o Cláudio falou com ele, ele criou o logotipo do Grupo Bom Tempo. Uhum. E a gente fez a nossa primeira convenção de vendas. Foi aqui em Arapiraca, que foi o lançamento do grupo. Juntou todo mundo, Frutigut, Leta, Positivo. Não, positivo não veio. Não veio, não. Veio só a equipe comercial mesmo, vendedores, promotores. Uhum. Deu todo mundo aqui para Arapiraca e a gente fez. Lá no auditório do Hotel Sena. Foi nossa primeira convenção para fazer o lançamento do grupo. Bom Tempo. E na época a gente trabalhava com a gente o Antônio Vicente, que hoje ele é supervisor da Popular lá em Pernambuco. E quando ele fala comigo, ele diz, rapaz, eu lembro 2019, formação do Grupo Bom Tempo, eu estava lá, viu? Estava lá. Disse, muito bem, muito bem. E assim, são coisas que marcam, né? Não, sem dúvida. Essa trajetória aí, como você começou, mudar a forma de pensamento comercial, que era um pensamento que, se talvez não tivesse você, tivesse até hoje, não sei. Mas aí é muito difícil de mudar. Mudar o que está dando certo, porque não é uma coisa que estava dando errado. Não, estava dando certo. Estava dando certo, mas assim, era uma visão muito fechada aqui daqui tá bom assim. Era um crescimento muito pequeno. Muito pequeno, aos poucos. E eu lembro quando eu disse ao Marcelo, vamos mudar, vamos sair da pré-venda e vamos para a ponta entrega. Aí, na época, o Cláudio tinha acabado de lançar o Grego, que eram 4 sabores, e o Petit. Uhum. Eu disse, olha só, Marcelo, a gente lançou mais 4 sabores de Grego e mais o Petit. Se, por exemplo, se eu colocar aqui no caminho aqui do vendedor
mais 50 caixas de cada um desse desses. produto, Desse aqui, eu tenho que tirar outra coisa. Tem que tirar outra coisa. Já não cabe mais. Né? Não tem mais espaço. Daqui a pouco você vai querer andar com o caminhão acoplado aqui. Né? Sem dois caminhões. O cara com um e outro atrás. Aí ele disse, realmente. Vamos crescer. Eu até citei alguns exemplos. Bicho, veja o exemplo das grandes distribuidoras aqui de Arapiraca. Veja Asa Branca, veja Andrade. Imagine se Andrade ou Asa Branca trabalhasse com pronta entrega. Com pronta entrega. Ele ia ter 200 caminhões, né? Porque tem 200 vendedores, né? Aí vendedor, por exemplo, a Asa Branca tem... Às vezes eu chego no cliente e tem 4 vendedores da Asa Branca para atender o cliente. Para atender uma pasta. Imagine cada um com um caminhão, como é que seria? É inviável, né? Então, a gente não está inventando nada, rapaz. A gente só está adaptando o que já existe. Adaptando para o melhor, né? Para o que vai dar um faturamento maior. Isso. Né? Dar uma rentabilidade para a empresa maior. Exatamente. Não faz sentido continuar no mesmo jeito. Pronto entrega. Pronto entrega hoje é muito difícil funcionar. Ninguém usa, né, Hermes? Ali é para o cara que está começando, que só tem um caminhão ou 2. Né? E ele uma rota ou 2 só, ali, ele não pretende se estender, né? Isso. Mas para quem está atingindo grandes distâncias, querendo fazer grandes volumes, é impraticável. Não tem condições. E outro divisor de águas foi quando vieram as redes. Né? Vieram os cash care. Como foi você conseguir essas redes aí que hoje a gente atende todas as grandes redes, a gente atende, os grandes clientes, a gente está em todos. Isso, com exceção do Atacadão, mas todos os outros. Com exceção do Atacadão, o resto a gente está todos. Todos. Né? Em Pernambuco está em todos. Também lá. Mateus, Açaí, Novo, Atacarejo, Pajeú. Está em todos. Está em todos. Então, assim, essa visão de você chegar assim e dizer, poxa, a gente hoje só atende... A gente antigamente só atendia aqueles clientes ali de bairro. Hoje a marca está em todo canto. Isso, está em todo canto. Como foi essa conquista? Como você vê essa conquista aí para o grupo? Porque tá Fruto de Guto e Talenta, né? Tá. Como você vê essa conquista para o grupo? A conquista é o seguinte. Certa vez, chegou lá na guarita da Leta, o diretor do Açaí, que era o diretor regional, que ficava em Recife, o Amauri, seu Amauri, que hoje está em São Paulo. Ele foi lá, ele e o Jamerson, na época, que era o comprador da categoria, que ia inaugurar a loja de Garanhuns, né, a loja do Açaí de Garanhuns, e eles fizeram uma pesquisa no mercado, viram que a marca era muito bem posicionada na região. E aí queriam saber onde pegaram o endereço, foram lá. E entraram, conversou com a gente, recebeu ele, o Cláudio, eu estava, a gente recebeu eles, e eles marcaram para levar os produtos lá em Recife. Para fazer o cadastro. E aí o Cláudio disse, Hermes, eu vou. Aí botou os produtos no carro dele, saiu num dia de sábado, marcou um dia de sábado, porque tem que ser uma coisa rápida, por conta da inauguração. Cláudio foi e cadastrou. Não, estou a sair. Aí depois disse, agora você toca aí a operação. Só que a gente só fazia o açaí de Garanhuns. E era uma dificuldade, eu ia em Recife, e o pessoal não queria receber e tudo. Era uma loja só? Era uma loja só, não dava atenção. Na época o açaí tinha 6 lojas só em Pernambuco. Só tinham 6. E eu, rapaz, vamos lá, porque assim, só tinha um em Caruaru, um em Garanhuns, que inaugurou, e 4 em Recife. Em Recife. Só. E eu disse, rapaz, vou bater na porta. Vou bater na porta. E aí eu ligava para a recepção, eu quero falar com o comprador, nem que agendar, agende. Aí um dia a menina disse, olha, 9 horas da manhã. Eu disse, tá bom, eu vou agendar. Saí daqui de Arapiraca 4 horas da manhã. Então peguei o carro, pisou para lá. Pisei para Recife. Cheguei lá, não parei para canto nenhum. Só não vou nem tomar água, nada, para não parar, para não perder tempo. Direto. Aí cheguei lá 9 horas, levei um chá de cadeira da Puxa e depois me atenderam. Eu passei, rapaz, veja a necessidade, a gente tem que ampliar e tal. E
Depois de muita luta, o Alisson, que passou a ser o comprador, disse, eu vou dar oportunidade, vou trazer você para as outras lojas. Você vai ficar com as 6. Perfeito. E a gente começou a fazer um trabalho, começamos a performar, e dessas 6, hoje estamos em todas as lojas de Pernambuco e todas as lojas de Alagoas, né? Mais de 20 lojas, 22 lojas. Alagoas a gente está com Leta, né? Leta. Mas... Você vai na loja hoje de açaí e você encontra Leta. Leta, isso. Né? E aí entramos, abrimos todas as lojas. A loja, aí existia na época também o Max, que era aquela do Walmart. Uhum. Era o Max Atacado. Inclusive, vamos dar uma futucada no Max e tal. E aí ele ia comigo, a gente foi umas 2 vezes lá no escritório do Walmart, lá em Recife. E aí a Jailma, que era a compradora, que hoje ela está até no Mateus, a Jailma, ela disse, olha, a gente não tem mais poder de cadastro. Antes a gente cadastrava aqui para o Pernambuco, agora está tudo em São Paulo. Tem que ir para lá. Para cadastrar o produto para vender aqui. Vender aqui. Tem que ir para São Paulo. Aí eu disse, tem que levar o produto? Ela disse, não precisa levar. Vá, faça a reunião, convença e aí o pessoal vai dar a carta branca para cadastrar ou não. Aí o Cláudio disse, vai para São Paulo. Eu disse, vou. Peguei o avião, vou para São Paulo. Bicho, nunca tenho ido de São Paulo. Cheguei lá, aluguei um carro. Só não vou ficar andando de táxi. Aluguei um carro, GPSzinho. Pisou para o escritório. Pisei para o escritório. Né? A reunião era na terça, eu cheguei na segunda. Fui na segunda. Na terça-feira eu fui para a reunião. Conversei lá com o pessoal, mostrei. Disse, olha, eu queria ter trazido os produtos. O cara disse, não se preocupe não. Depois você pode mandar, se você quiser, aéreo para cá, ou então você deixa na loja e a gente dá um jeito de receber o produto. Eu disse, tá bom. E o cara que me atendeu lá era gaúcho, um gaúcho. E o cara, não entendo nada de Nordeste, não sei de nada de Nordeste, tal. Explica aí como é que funciona o mercado do Nordeste. Eu comecei a falar para ele as peculiaridades do Nordeste e tal. Aí eu disse para ele, bicho, eu disse assim, esqueci o nome dele, um nome alemão lá. Aí eu disse, olha, cara, é o seguinte, você aqui em São Paulo e lá no Sul, você tem uma visão de que o que vende é Nestlé e Danone. Por isso que vocês dão muita atenção a essas marcas. Hoje mudou, né, Hermes? Hoje mudou. Hoje essa galera, a Nestlé e Danone fica com medo da galera regional. Mas aí tem o regional, que a gente consegue se comunicar com o nosso público, porque tem pessoas que desde a infância consomem produto e tal. Aí ele disse, cara, você me convenceu. Eu vou liberar para você cadastrar os produtos. Aí eu já voltei com autorização, né? Aí já foi o processo de cadastro, cadastrou os produtos, cadastrou chupetinha, cadastrou bicamada, bandeja, petit, aí pronto. Aí começamos no Max. E aí já 2 redes. E a outra rede que para mim também foi uma grande vitória, eu acabei me tornando até amigo do dono, que é uma rede local, que é o Grupo Pajeú. Eu cheguei lá eu conheci essa loja desde a época popular, lá de Serra Talhada, era a loja 1, a loja linda, era o shopping da cidade, toda de vidro, era uma loja de varejo. E ele estava entrando no autosserviço, estava criando lojas de autosserviço. E aí ele botou o escritório para Recife, né? Quem já está tomando conta já é o Carlos Henrique, né? Carinhosamente chamado de Cacá, um abraço, Cacá. Que vai estar aqui com a gente no podcast. Boa, falou comigo bom. Hoje. Muito bom. Só eu estou vendo você no podcast, eu quero estar lá. Convidado já, convidado. E aí, cheguei lá em Recife. Quem me atendeu foi o Tony, o comprador. E aí o Tony disse, olha, essa loja aqui do Ceasa é uma loja fraca, é uma loja pequena e eu não tenho espaço. Meu freezer aqui não tem espaço. Agora, se você me der um freezer, mandar um freezer para cá,
Eu cadastro para você comprar. Eu cadastro. Outros produtos eu cadastro. Eu disse, rapaz, como é que eu vou dizer para o Marcelo que eu tenho que comprar um freezer? Aí meu amigo do peito, Cláudio, assim. A gente tá precisando comprar um freezer e tal. Ele disse, quando você sair daí, passe em Caruaru e veja lá o valor do freezer. E me ligue. Eu disse, tá bom. Aí cheguei lá, liguei para ele, Cláudio, eu estou aqui, um freezer de 3 portas. Acho que era R$4.000 na época. R$4.000. Uhum. Cláudio disse, olha se a loja faz boleto. Faz. Pronto. Manda faturar. Bota comprar o freezer e manda entregar no Pajeú. Aí pronto. Aonde no outro dia chegou o freezer. Você não falou que queria o freezer? Aí o cara ligou, mandei. Manda os produtos. Aí começou. Aí daí entramos nas 14 lojas. São 14 lojas do Pajeú. Ele reformou as lojas, devolveu o freezer, né? Mas você vê a importância da positivação, da pulverização do produto, né? Ou como foi que chegou na primeira, foi o cara ver regional que se estava em todos os lugares. Isso. Né? Então, assim, a positivação da marca presente. E o cara que é pequeno, às vezes eu quero ir logo para a rede tal, quero estar no... Cara, faz logo o trabalho de formiguinha ali, porque o grande vai lhe ver. Isso. Rapaz, eu fui na loja, fui na padaria, fui na loja do não sei o que tinha. Os caras andam em tudo quanto é canto. Exato. Os caras andam para olhar o que tem. Né, Hermes? Então foi feito um trabalho. Isso. O trabalho bem feito de pulverização, de positivação, de tudo quanto é loja, de bairro, fez com que e fez a Leta ir para uma grande rede, né? Sim. E para bater na porta, quem é que bate na porta hoje? E hoje, para você ter uma ideia, o novo Atacarejo, né, que foi a última rede que a gente cadastrou. Entramos agora, né? Entramos agora, vamos entregar o primeiro pedido sexta-feira. Mas que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente teve lá tem uns 2, 3 meses. Que a gente teve lá, que já estava nessa conversa. O pedido sai quando agora? Isso, vai cadastrar, fazer contrato, tudo. Mas a compradora, né, a Raíssa, ela me confidenciou que o motivo da autorização da diretoria do novo em cadastrar a Leta foi porque a gente pontuou na Nielsen. A gente todos os meses vem pontuando na Nielsen. Uhum. Porque o Pajeú é auditado, o Açaí é auditado, o Mateus é auditado, entre outras lojas também de Recife e do interior que são auditadas, né? Só vocês estão muito bem posicionados, por isso que a gente procurou para cadastrar. Que bom, arretado. E tendo tudo isso aí, esses cadastros em lojas grandes, aí você tem um desafio de vários produtos de lançamento aí para você botar no mercado, para você... Como o leite Frutti-Gutti, que é um mercado muito, vamos dizer, prostituído, né? Isso. Um mercado muito difícil e você tem esse desafio. O comercial, o seu time tem esse desafio. Exatamente. E assim, e quando foi projetado para o leite e o achocolatado, são commodities, né? Isso. Porque hoje a gente tem o nosso commodity, que é a mussarela, né? Que a gente tem, não é parte principal do nosso negócio. Nosso negócio realmente é o lácteo, né? A parte de lácteos. Isso. Mas nós temos também a mussarela. A gente evita estar brigando com preço, porque não é a nossa praia. A gente tem clientes que são fiéis e a gente tenta abastecer esses clientes com uma regularidade, né? Mas aí, quando foi definido em lançar o leite, que é um commodity mundial, né? Uhum. E aí é uma briga grande. Uma briga grande. Só indústrias grandes, né, gigantes que tem. E aí, vamos lançar. Vamos. A gente fez o Cláudio sentou comigo, vamos fazer uma projeção. E a gente, inicialmente, nós imaginamos inicialmente envasar 50 mil litros de leite por mês. Né? Uhum. E hoje a gente está envasando 50 mil litros por semana. É muita coisa. Né? Muito bom. Assim, Hermes, eu vejo o desafio que é leite, mas a gente tá... o seu comercial, que eu acho bacana, eu acho arretado aqui, não tem briga de preço, mesmo pela marca, pela positivação, a qualidade que o produto tem,
pelo que já tem naquele cliente, o vendedor ele tem já aquela confiança da marca e do próprio vendedor lá dentro, né? Isso. Então a gente positiva sem precisar estar dando produto. É. E assim, cara, eu sei que a gente que é uma política que é uma política de dentro do grupo e sua, que Isso. não é que você é de um diretor comercial, é parte de você também essa política de, ó, o nosso preço é esse e a gente não vai entrar na guerra de preço. Exatamente, porque a gente busca vender valor, né? Então nós temos o nosso valor, como também temos o nosso preço. Mas, claro, que um momento ou outro você vai ter que ceder, isso é natural. É natural, você negociar uma negociação ou outra. Mas não é como antigamente, que o preço, o vendedor ele vendia de acordo com a cara do cliente. Uhum. Esse eu vou vender mais caro, esse eu vou vender mais barato, não. Uhum. Então, a partir do momento que a gente criou uma política comercial, uma estrutura comercial, não, é a regra da empresa, tanto faz vender para o Zé, para o Mané, para o Chico ou para o Francisco. Tem as condições, cada um vai se enquadrar nas suas condições. Nas suas condições. E aí a volume, de prazo, de tudo isso, tudo conta, né? Exatamente. Então o comercial que você lidera, ele é muito robusto em relação a esse tipo de cultura. Isso. Ele sabe onde pode chegar. Então, assim, o seu vendedor, o seu supervisor não liga nem para você para perguntar certas coisas que não se deve perguntar, que ele já sabe. Né? Às vezes, quando o cara faz uma pergunta, faz uma solicitação, eu coloco assim, não vou nem responder. Ele já sabe. Você devia nem ter perguntado. Aí né? já é. Porque, assim, hoje, a Leta e a Frutigutti têm produtos que tá na prateleira de qualquer loja, de qualquer lugar. Está na cozinha de qualquer classe que seja o consumidor. Exatamente. Então, isso dá uma confiança maior hoje para o vendedor, para a sua equipe de vendas. Ele está lá no mercado, ele tem tudo. Tem tudo. De lácteo ele tem tudo, né? Isso. Nós temos produtos que estão no freezer e produtos que também estão na gôndola. Fora, né? Isso. Nós temos o leite chocolatado, o queijo ralado. Né? A gente tem uma linha... É tímida, mas nós temos um produto para food service, que é o requeijão culinário. Então, que a gente vende muito bem, né? Vende muito bem. Muito bem. Ele tem uma aceitação muito grande. Claro que existe uma fábrica, que é em Rio Largo, que o cara é gigante, né? Que mas assim... se dedica a isso, mas nós temos a nossa fatia também. Né? Ele tem a dele, mas nós temos a nossa também. Então... Isso passa para todo mundo. E a quantidade de lançamento que está por vir aí, que a sua equipe vai estar com mais produtos para estar ali oferecendo para o cliente. Os treinamentos que eu vejo a equipe de vendas fazer. Essa melhoria que depois que a fábrica voltou a funcionar, está funcionando aqui, que... Queira ou não, a fábrica funcionando aqui também ajudou a Leta também desafogar e não deixar ruptura, porque eu estou fazendo só Leta, não estou fazendo mais Frutigutti. Exatamente. Né? Então foi bom para as duas. Para toda a equipe foi bom. Foi bom para a Leta a Frutigutti abrir aqui. Né? E, assim, gerou um problema bom. Né? Vamos colocar assim, né? O pessoal diz, inveja branca, né? Não sei se existe. Também não sei se existe problema bom. Problema bom. Mas, com a saída da fabricação da Frutigutti, saiu também o faturamento da Frutigutti de dentro da Leta. Porque quando mudou tudo para lá, a Leta é quem pagava todas as contas da Frutigutti. Com a vinda para cá, aqui começou a pagar suas contas. Né? O faturamento veio para cá. E aí, esse gap que ficou precisa ser preenchido. Né? E a cobrança de vendas... Ela aumenta porque no nosso ramo, você não tem como guardar isso aí num estoque por muitos dias, né? Exato. Então fez hoje, meu filho, amanhã já tem que estar no caminhão para entregar, né? O faturamento que a Leta perdeu, né? Porque veio para Arapiraca, né, veio para Frutigutti, a gente está buscando conquistar lá em Pernambuco, né? Abrindo novas redes, buscando outros clientes. Como abrir um novo agora, né? Isso, novo. Algumas outras redes em Recife, redes grandes, importantes,
fechando e firmando mais parcerias, né, com os nossos clientes, já de longa data, e fomentando o trabalho. Não tem outro jeito. Agora o desafio aumentou, né? Uma fábrica a mais, que essa fábrica a mais, ela vai produzir o dobro do que a Eletra produz. Exato. Então você tem que ter uma equipe maior, vai ter que atender mais, pulverizar mais, né? Exatamente, né? E aí, assim, Alagoas já tem um número razoável de vendedores, nós temos dois supervisores aqui, mas nós, claro, vamos ampliar, né? Nós Que você ampliou, né? Agora também tinha só um, né? Isso. Aí foi dividido. Ficou um na parte da litoral sul, norte e Maceió, e o outro agreste sertão. Uhum. Né? E assim, até o marketing, que aqui na Frutigut, eu admiro bastante, é um formato muito profissional que você e a sua equipe desempenha. Não posso passar por esse momento e não externar o agradecimento a todos os promotores, a Morgana, que capitaneia Alagoas, né? Alagoas e Sergipe, né? Não vou falar as meninas, porque também tem homens também que trabalham na promoção de vendas, mas eles são fundamentais. Hoje, a chegada do produto na mão do consumidor, na mesa do consumidor, grande parte se deve ao trabalho do promotor. E como você falou, você antes, era você que administrava também tudo isso. Tudo. Com a sua equipe, do marketing. O marketing existe no grupo, Hermes, tem 1 ano e 4 meses. Exato. Né? 1 ano e 4 meses que teve essa divisão, né? Que criou isso aí. Que criou essa categoria dentro do grupo. Mas antes era tudo contigo. Era. Só que assim, cara, fazia muito superficialmente. E eu não gosto disso. Porque a sua preocupação maior era com a equipe de vendas, né? Que de fato você tem que se preocupar para fazer o negócio acontecer. Exato. Eu não tenho promotores que eu nem conheço, nem conhecia, na verdade. Foi contratada uma promotora lá em Serra Talhada. Quem contratou, como foi que contratou? A promotora de São José do Egito pediu para sair. Tem promotores de São José do Egito, então assim, são situações que acabam fugindo, né? Porque tem muitas coisas para você fazer, além do campo que você tem que ir, você também tem trabalhos administrativos para executar, que faz parte da gestão. Exatamente. Né? Planejamento e muita coisa que você tem que fazer ali, que tem que estar no escritório, que você tem que estar ali para resolver. Na rua você não consegue resolver. Exato. Assim, eu tenho os analistas, né? O Júnior. Um abraço para você. Um abraço, Júnior, corintiano. Corintiano. O Júnior é praticamente um filho, né? Está comigo direto. Tem o Ângelo lá na Leta, mas assim, eu peço as informações, eu vou a campo, mas não toda hora você não consegue abrir o notebook. Né? Eu já estou pensando agora em comprar um tablet para mim. E quando você está na rota, eu digo por mim, e acredito com você também, quando você está na rota que você volta para o escritório, está dobrado o serviço do escritório. Dobrado o serviço. Quem acha que no escritório o planejamento ele é cruel. Se você não ficar ali toda hora, se você desligar um pouquinho, porque você tem que se desligar. Hoje mesmo você chegou agora já para gravar, no Recife estava desde segunda lá. Desde segunda-feira. Cheguei hoje. Sexta-feira já tenho um compromisso em Delmiro, né? Amanhã é feriado. Mas na semana que vem eu vou ficar interno. Semana toda. Final de mês, chegando já a reunião. Já é planejamento do que fazer. Então, a parte de executar comercial, ela é muito dinâmica. Ela tem que estar ali, porque o tempo está passando. Isso. Você não pode fazer uma campanha faltando 3 dias para fechar o mês. Então, você tem que fazer uma campanha de planejamento antes. E eu fico até em dívida até com você. A gente senta do lado, né? A gente divide a mesma sala, mesas ladeadas. Um lado do outro. Mas, às vezes, a gente não tem tempo de conversar. Né? Você está fazendo as suas coisas aí. Você faz as suas. Seus números, talvez você contando, escrevendo no quadro. A gente precisa sentar em algum momento, ver também a necessidade do marketing, que o marketing está precisando, as ideias que você tem, vamos botar em prática o que a gente vai fazer. Porque, assim, eu sei que você é um cara muito dinâmico. A Morgana, ela é
uma excelente líder, excelente executora. A Morgana é os meus dois braços no campo. Pronto, a Morgana para você é o Júnior para mim. Né? Júnior, quem vai lhe passar tudo para você fazer. Preciso disso, cara. Estou em viagem, desenrola isso para mim, manda isso para mim, manda um print disso, manda um print daquilo. E o Júnior, né? Porque é números, né? Você tem que estar sabendo o que está ali na... Meu dia, o que faturou, manda para mim, eu quero ver o que está acontecendo aqui, para eu poder cobrar aqui a minha equipe. E eu já falo com o Júnior, quando estiver viajando, você manda informação para mim de hora em hora. De hora em hora o Júnior manda. E os supervisores também sabem que eu gosto muito disso, então eles geralmente ficam mandando. Eu fechei tal coisa, cliente tal, fechei isso, fechei aquilo. Para a gente estar inteirado. Falando ali do que tá fechando, para deixar até uma tranquilidade. Isso aqui está acontecendo, né? A gente tá no campo. Está no campo, ali. Mas eu vejo muito ali o Marcílio. Cadê o pessoal que não falou nada ainda? Como é que tá as vendas? Tá todo mundo no campo? Né? Mas assim, hoje a gente vê o grupo. Eu cheguei há pouco tempo, conhecia, né, de um tempo maior, mas hoje eu vejo com outros olhos, não é porque eu tô lá, né, mas eu vejo com outros olhos tanto a Leta como a Frutiguti. Eu vejo com uma diferença gigante. E isso o comercial é quem faz isso acontecer. A meu ver, o comercial, ele é quem faz a empresa pulsar de fato. Porque, é como você falou, foi através do pequeno que a gente foi pro grande. Isso. Né? Então, quando você tá ali, eu só atendo pequeno, eu só atendo a loja menor de bairro, cara, é aí onde a mágica acontece, né, Hermes? Exatamente. É o que é difícil de cobrar pro cara. Às vezes o vendedor eu vou ter esse cliente nada sem conto. Pois é, mas assim, cara, quando acontece algum ato desse, que algum vendedor fala isso, eu dou o exemplo do vendedor Ricardo, lá de Garanhuns. Ricardo, eu que contratei o Ricardo. O Ricardo já tinha trabalhado na Leta, tinha saído, foi trabalhar numa empresa concorrente também, concorrente mesmo, de iogurte concorrente. E foi quando eu entrei no grupo, né, quando eu fui trabalhar lá na Leta, inicialmente, ele tinha sido desligado e a gente se conheceu, ele pediu para voltar e eu contratei o Ricardo. Eu disse, olha, Ricardo, na época, Garanhuns não tinha a quantidade de atacados que tem hoje, né? Porque hoje tem um atacado grande lá, que é o atacado Juntos Somos Mais, que é cliente nosso, que não tinha esse formato de atacarejo. Só tinha lojas de bairro e Bom Conselho e as cidades circunvizinhas. Ele disse, Ricardo, a rota que eu tenho é essa, cara. São Brejão, Terezinha, Saloá, Paranatama. São cidades pequenas, que ficam ao redor de Garanhuns, Lagoa do Ouro, Correntes, São João e até Jupi e Jucati. Mas é o que eu tenho. É cliente tudo de médio porte, né? Exato, é o que eu tenho. Pequeno para médio, né? E bom conselho que você tem que fazer bem feito porque é a nossa casa. Né? Na época, a Rainha Isabel não era nem asfaltada, era estrada de barro, não dava para ir. Assim, quando estava chovendo, era impraticável, né? E aí ele disse, eu quero. E voltou. Voltou. A rota era muito mal feita. Essa rota toda era de um vendedor, o vendedor saiu, e era uma rota muito mal feita. A rota, assim, não tem grandes clientes, mas tem uma extensão territorial grande, né? Mas a rota ela não era bem feita. Tinha um faturamento muito baixo. Isso venha para a gente fazer o trabalho. Agora, negão, você tem que ralar. Você é gordinho, vai queimar a gordura agora, meu filho. Meu amigo Ricardo pegou para si. Eu gosto do Ricardo demais. Sempre que eu vou em Garanhuns, ele me chama, vem aqui na minha casa, a esposa dele, a Graça. Hermes, se você vir em Garanhuns e não vem na minha casa, eu fico com raiva. Aí eu vou lá, a gente toma um cafezinho. Quando dá para jantar, às vezes eu janto na casa dele, mas agora, Ricardo, não posso jantar mais não, viu? Só tomo um cafezinho e vai embora. Vamos embora. Mas, Ricardo, ele atende Bom Conselho. Ricardo consegue atender 70 clientes num dia, cara. E eu disse, bicho, eu não sei como você faz, cara. Eu falei, atendo.
chega aqui, ele mora em Garanhuns, vai para Bom Conselho, a mãe dele mora lá em Bom Conselho. Ele chega lá às 6 horas da manhã. Toma café na casa da mãe dele. Mete o pau. Quando é 6 horas da noite, vambora. Vai-se embora. Quando eu olho, 70 pedidos. Isso é infeliz. Organização, né? Positivação ali. Exato. E ponto a ponto, clientes pequenos, padaria pequenininha. Ele... No final das contas, quando soma tudo... Oxe, o Ricardo tem um faturamento hoje excelente. É um dos maiores faturamentos que a gente tem. É o Ricardo. E assim, acabou que a rota cresceu tanto que ele não estava conseguindo mais dar conta. O Ricardo chegou a ter na base dele quase 400 clientes. Só, Ricardo, não dá. 400 clientes é 5 vendedores. Vamos dividir. Aí tirei uma quantidade de clientes dele, tirei 150 clientes dele e botei outro vendedor. E aí ficou satisfeito. O outro vendedor está crescendo também, é o Maciel, que já era funcionário da empresa, a empresa deu oportunidade, ele está desenvolvendo, está com 2 meses só, mas está bem. E assim... Retado. E eu vejo assim, muito da empresa de dar oportunidade quem está dentro de casa, né? Um ano que eu estou aqui, eu já vi muitos ter oportunidade. Rodrigo teve oportunidade, o César teve oportunidade, o Antônio teve oportunidade. Isso, o Antônio que era vendedor hoje é gerente de área. Então, assim, eu vejo isso com bons olhos, vejo isso com uma boa liderança da sua parte, porque você, como líder, tem que formar novos líderes, né? Eu vejo isso com bons olhos, você formando junto com a sua equipe. Quero dar meus parabéns. Eu não sou muito de números, mas eu acho que você é um cara de número, tá anotando, não sei o que, eu fico olhando, mas eu não gosto muito de notar dessa parte. Mas eu quero dar os parabéns. Obrigado. E assim, eu tenho certeza que é só o começo. É só o começo desse boom que vai vir daqui para frente, com novos produtos que tá para chegar, com novas formas de trabalhar, né? Com a logística também, né? Que a gente vai trazer em breve o João Paulo aqui falar um pouquinho da logística. Isso, João Paulo também é um... O comercial também precisa muito da logística. Né? A logística, o comercial... É tudo, né? Assim, exatamente. Porque assim... A gente fala de tudo. A gente fala de promotor, de vendedor, de tal, e a gente fica esquecendo da logística. Mas a logística é muito importante. É fundamental, né? Porque se não tiver logística, não fez nada, né? Vender, não entregar, o produto não vai vender. Você fez. Não fez nada, né? Só se queimou. O cliente chegou ontem, tá fazendo o que aqui? Né? Não tem como, né? E assim, você falou do quadro, como você sabe, eu botei um quadro branco lá. Delvânio, por favor, você vai na rua, traga um quadro branco para mim. Para quê? Aí o Júnior chegou para mim e disse: ô jovem, a gente investiu em sistema, comprou o sistema, comprou o aplicativo e não sei o quê, e a gente olha... e BI, e um bocado de coisa. E para que você fica escrevendo esse quadro? Eu disse: meu irmão, eu sou da velha guarda. Eu gosto de ver o número. Estou aqui na minha mesa, eu fico olhando ali, já fico maquinando o que eu tenho que fazer. Tá até escrevendo direitinho agora. Escrevi meio para cima, para baixo. Agora a gente sabe, tá retinho. Eu enferrujei é coisa de professor. Enferrujou. Enferrujou. O aluno ficava assim, eu acho. Eu vou ficar zarolho aqui. Mas é assim, é muito importante esse acompanhamento, esse cara que gosta de números, gosta de dar ali planilha. Eu vejo muito isso nas suas reuniões. O aplicativo que vocês colocaram para atualizar, para dar mais força de venda para o cara no campo. Então o cara tá ali no campo, ele tá vendo ali o que ele precisa fazer. Ele não tem esse mimimi, aí meu pé que tá doendo. Não tem. Ele tem que dizer: meu irmão, eu tava lá, você não viu porque eu não quis, né? Exatamente. Todos os dias ele é alimentado. Todo dia alimentado com aquilo ali, com a informação, e para ele, se vira, irmão. Exato. Né? Ele tá vendo ali o que tem que fazer durante o dia. As ferramentas ele ganha. Estamos aqui as ferramentas de ir pro campo, vá pro campo. Né? Acabou o faturamento, encerrou o faturamento, o aplicativo dele já atualiza, ele já olha em casa, já viu quanto vendeu, já viu quanto faturou, quantos clientes atendeu, o que precisa fazer. No outro dia já tem a agenda do outro dia. Ele já vê o SKU que ele precisa ali, tá tudo, ali, tudo, já sabe. Já sabe. Né? Então ele já está por dentro de tudo. Então essa atualização, essa modernidade que trouxe para o grupo, hoje você olha isso e diz: pô, como era, né? Antigamente o cara com a impressorinha aqui e tirava o pedido e estamos aqui, vamos buscar no carro. Era. Hoje
Acho que tanto o Marcílio como o Hermes, eu sei do carinho que eles têm por você. A gente tá, como você disse, a gente tá no mesma sala todo dia, sentado do lado. Essa semana você não parou lá, fiquei lá só, me abandonou. Mas eu vejo o carinho que tem e, bicho, é resultado, né, Hermes? É resultado. É resultado. Ninguém vai ter um apreço, um respeito por quem não dá resultado, né? Exato. Por quem não traz as coisas para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu não tenho dúvida que o carinho é pelo profissional que você é, pela pessoa que você é, pela forma que você trabalha e conduz a sua equipe. Né? Obrigado mesmo, Evandro. Você falou agora, até lembrei de um episódio uma vez lá em Vitória de Santo Antão. Eu estava acompanhando o vendedor, na época o vendedor era o Índio, Cícero, o nome dele, não está mais conosco, mas eu o apelido carinhoso de Índio. E aí era pronta entrega, e ele disse assim para mim, Hermes, para a gente conseguir atender na rua, lá como a Rua do Sol, aqui em Arapiraca, que é 13 de julho, a gente tem que chegar lá de madrugada. Eu tinha ido no carro da empresa, eu estava no hotel. E ele disse, olha, o índio era mulherengo, aí ele tinha uma mulher lá em Pombos, uma cidade antes de Vitória. Aí ele disse, olha, mas eu vou ficar em Pombos. E o motorista fica lá. O motorista era até o Bruno, que depois se tornou vendedor. Uhum. E hoje saiu, abriu o negócio dele, tá vivendo no negócio dele. E aí ele disse, Hermes, aí eu vou sair daqui 2 horas da manhã para encostar o caminhão lá, para ser um dos primeiros. Senão fica muito longe e a gente não consegue entregar. Só entregar no carrinho de mão é difícil. Você pega o carro e vai umas 7 horas, 8 horas. Não, eu vou com vocês. Não vou do carro não, eu vou com vocês no caminhão. Vou deixar o carro aqui no hotel. Quando cheguei no hotel, bicho, o hotel era num posto, lá em Pombos. Hotel terrível, meu. Parecia aquele Hotel Transilvânia. Terrível hotel. Quem trabalha no comercial, né, viajando, pega cada coisinha, né? Pelo amor de Deus, Delvânio. Eu cheguei no quarto, meu irmão, que quarto fuleiro, ar-condicionado daquele de janela. Quando eu tirei aqui o filtro, meu irmão, tapado de poeira. Eu disse, eu vou lavar. Eu fui pro banheiro, lavei, dei de volta, pronto. Aí, beleza. Quando foi 2 horas da manhã, e na porta, eu abri a porta chovendo. Bora que eu vou. Deixei o carro, entrei no caminhão e fui com eles. Chegamos lá e disse, vamos ficar aqui dentro do caminhão, tá? Ficou lá cochilando. Quando foi 6h30 por aí, começa o movimento, as lojas a abrirem, aí ele vai lá, começa a tirar os pedidos, né? E aí ele vai pedindo em várias lojas e sai entregando. Ele faz o pedido, depois volta pro caminhão. E vai levando. E o motorista vai separar, né? Chama um chapa e vai entregar. Aí eu disse. Isso era para chegar mais próximo, né? Mas chegar assim para ficar era perto. como a Rua do Sol aqui. Então eu já estava mesmo na Rua do Sol ali, na rua, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou ajudar, vou subir no caminhão. Rapaz, farda branca na época, eu subi no caminhão, eu vou subir, vou ajudar. Fico o chapa aí embaixo e eu fico lendo aqui, né? E separando os produtos. Ficou eu e o Bruno, o motorista separando, e o Índio e o chapa pegando para entregar. O Índio também foi entregar. Beleza. Aí o Bruno no fim do caminhão e eu na porta lateral. Aí eu chamei aqui, disse, Bruno, manda aí a garrafa de 850. Aí ele jogou a garrafa, meu irmão. Aí tinha umas galés aqui, a garrafa veio, eu fui pegar, escapuliu, e a garrafa estourou. Rapaz, eu levei um banho de iogurte da porra. Pai, eita, me desculpa. Eu falei, não. Passei a manhã porque eu estava sem o carro e o hotel era em Pombos. Fiquei o dia todinho lambuzado de iogurte. Tá situação da porra. Mas é história, bicho. É história, é muita coisa. Mas é bom quem tá no... Tem mais história quem anda no meio do mundo, né? Quem anda no meio do mundo é quem tem história. E também é aquele ditado que todo mundo diz, né?
Um menino que não anda, não vende picolé, né? É. O cara tem que andar para poder vender. O cara tem que fazer muita coisa acontecer. Mas assim, a gente tá chegando já nos finalmente, 1h30, quase, né, de bate-papo. E assim, queria que você deixasse aqui um recado para sua equipe, para o pessoal que está assistindo. O que é hoje para você estar fazendo parte desse momento do grupo? Devane, é o seguinte, cara. O sentimento que eu tenho realmente é de orgulho. Porque todas essas histórias que eu falei, quem está na empresa desde o início, pegou essas situações, pegou até situações piores e venceu, né? E hoje você vê um grupo, graças a Deus, sólido, uma empresa sólida. Eu escuto cada história, eu não acredito não que isso aconteceu. Bem posicionada no mercado, produtos de altíssima qualidade. Hoje a gente tem uma qualidade fenomenal na prestação dos produtos, no marketing, na assistência, tanto do vendedor quanto do promotor. Hoje, os vendedores realmente têm esse sentimento de pertencimento. Isso é que a gente busca. Fazer isso em todas as reuniões, e você participa das reuniões, você sabe como é a dinâmica que a gente tenta trazer. Mas a mensagem que eu quero deixar é que nunca se sinta só e nunca se sinta abandonado pela empresa. A empresa está aqui, cara, e pode ter certeza, reconhece o esforço de cada um. De cada um. Está vendo como cada um está se esforçando na rota. Exatamente. O que estão fazendo, de que forma está fazendo, e sabe quem realmente quer fazer, né? Exato. Então, assim, é um sentimento de agradecimento, né? Eu tenho eu trago comigo, cara, um sentimento que eu acho que o sentimento mais nobre, mais até do que o próprio amor, é a gratidão. Isso, né? Concordo. Gratidão é uma coisa que... E, sim, abre muitas portas a gratidão, porque lhe deixa... transforma o ser humano. Exatamente. Você sabe que uma pessoa grata, ela é uma pessoa que tem luz, uma pessoa diferente. E, assim, eu sou grato, né, desde a oportunidade lá em começo de 2015, né, quando eu adentrei o grupo, fez 10 anos agora, né, em janeiro de 2025. Né, teve um momento que eu saí do grupo em 2020, né, fui para Popular, Você voltou lá para Popular, né? Fui para uma missão, o Zé Maria me convidou lá em Garanhuns, passei 2 anos, depois retornei para o grupo novamente, o pessoal me recebeu de portas abertas. Fui, graças a Deus, no mesmo período que eu passei fora, eu sempre mantive contato com o Marcílio, com o Cláudio, a gente se encontrava sempre, conversava, ligava, às vezes Também a parte de gratidão da parte deles. Isso. Né, pelo que você fez. Então, assim, a empresa também é grata por quem chegou lá e mostrou que queria mudar e que mostrou que, assim, tratou como se fosse sua. Isso. É como você falou no começo. Cara, você está numa empresa que você trata como se fosse sua, pode ter certeza que você vai deixar portas abertas para o dia que você quiser voltar, porque você é diferenciado, né? E, assim, eu tenho um amor muito grande pela empresa, um respeito muito grande pelo Cláudio, pelo Marcílio. Você tem uma ideia, Delvânio, quando eu estava na Popular, né, de 2020 a 2022, quase todas as noites eu conversava com o Cláudio por telefone. E em alguns momentos eu jantava com o Cláudio, que ele estava morando em Garanhuns já, a gente jantava e tudo. E hoje a gente, na mesma empresa, a gente se fala muito pouco, se fala mais pelo WhatsApp. Né? Mensagem, um áudio, mas ligação é mesmo. Agora ontem eu estava com saudade de bater um papo, liguei para ele, a gente passou quase 1 hora conversando. Estava lá em Recife, liguei para ele, a gente bateu quase um papo. E ele brincando com o filho dele mexendo nas panelas lá, zoado. Mas assim, e o Marcílio é aquela figura que... Né? O Marcílio, o coração dele é maior que ele. O Marcílio tem 1,90 m de altura, mas o coração é maior. É um cara paizão. Exatamente. Né? Paizão, não pode ver ninguém triste, que já chama o cara, o que é que você tem? Me diga aí, tá com problema, vamos conversar. É um cara paizão mesmo, né? E assim,
graças a Deus, a empresa, todo mundo, porque hoje conta-se nos dedos as pessoas que estão mais inseridas no processo, que são novatas. Grande parte, a grande maioria são pessoas antigas. Né? Isso. Quando eu cheguei lá, muita gente... Hoje não, porque aqui ela precisou contratar muita gente, Isso. né? Mas a maioria das pessoas com quem eu trabalho hoje, com quem eu estou no dia a dia, são pessoas que têm 10 anos, 15 anos. 15 anos. O Pedro mesmo, que é o vendedor mais antigo aqui de Alagoas, o Pedro tem 15 anos de empresa. Exatamente. Né? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, o Jacaré. Então, assim, o Jacaré é uma figura à parte, né? O cara... Traz ele para qualquer dia desse, para convidar ele para cá. Convidado pro Jacaré, para vir para cá. Chamar o Jacaré para ele falar desses 15 anos de experiência dele, né? E você viu o vídeo dele apagando o incêndio ontem? Vi. É bombeiro agora. É bombeiro. É bombeiro. Só vi ele com a crachazinha, camisa verde, apagando o incêndio com o extintor na frente da loja de um cliente. Tá vendo aí? Mas, assim, cara, é muito bom trabalhar aqui, né? Trabalhar no grupo. Eu me sinto bem também aqui. Eu acho que eu sou o caçula, né, assim, da equipe do comercial e tal. E eu acho que depois de mim não chegou mais ninguém. Não. A Morgana, eu acho que chegou agora também, né? Vai fazer um ano a Morgana. Isso. Vai fazer, acho que tem uns 8 meses, 9 meses. Mas, assim, eu me senti abraçado. Eu me senti abraçado por todo mundo, pela equipe, por todos. Me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de fazer da forma que eu acho que dá certo, que me deram a oportunidade, como foi dado para você. Sim. E eu vi isso, que lá corre nas veias da cultura. Ó, tá aqui essa oportunidade e é você que tem que fazer. É verdade. Né, mas é você, a oportunidade tá aí, cara. A oportunidade é dada. É igual para quem é promovido lá, né? O cara é promovido, ó, irmão, tá aí a oportunidade, tá lhe dada. Agora depende de você. Exatamente. Né? Eu tenho menos... É mais fácil a minha equipe de promotores serem promovidos a vendedores do que eu promover alguém, né? Mas eu vejo essas oportunidades no comercial com bons olhos, né? Mas assim, na sua condição, você vendo um promotor que se destaca, você diz, olha, na próxima vaga de vendedor, eu queria indicar fulano, né? Exatamente. Eu vejo que tem um perfil de venda, conhece cliente, tá ali toda hora. Exatamente, já é 90% do negócio. Os outros 10% é ele querer. Ele querer. Né? Ele querer. Exatamente. Depende da pessoa também, né? Exato. Como dependeu de você para chegar onde chegou hoje. Né? Como dependeu do Cláudio né? para chegar onde chegou hoje, né? Como diretor executivo. E o Cláudio, na verdade, aquela figura grega que tem um cara com o mundo nas costas, né? Ali é a figura do Cláudio, né? Ele bota a empresa nas costas e... eu sento com ele para fazer alguma coisa, 5 minutos falando comigo, 10 minutos no telefone, resolvendo um problema dentro da fábrica, resolvendo um problema de... toda hora, 24 horas, que nem ele disse, corre iogurte na veia dele. Exatamente. O cara não para, admiro pra caralho, um cara que é assim, como ele é. E, bicho, assim, não tem segredo. Isso. Não tem segredo. É trabalhar. E assim, a empresa é tão boa que, além de você virar uma família das pessoas que trabalham, você acaba envolvendo a sua família também na empresa. Né? Então, tem evento, o cara leva a esposa, tem... Né? Todo mundo se conhece, todo mundo conhece. Vamos sair, final de semana, vamos... É uma empresa crescendo muito, mas ainda com aquele pensamento de trazer, de juntar, de estar todo mundo junto, de se conhecer, né? Mas, assim, volta a dizer, resultado é quem faz você estar dentro desse time. Exato. Né? Ninguém vai jogar eu ia dizer Flamengo, vou dizer Palmeiras. Ninguém vai jogar no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, se não faz gol, se não defende bem, se não faz o seu papel. É verdade. Né? Só joga em time grande quem joga grande. É verdade. Quem faz parte do grupo, né? Quem faz parte do grupo. Né? Então não adianta você vir para uma empresa dessa que tem um coração gigante, que pensa, e você querer se aproveitar. Porque não vai muito longe, não vai dar certo. Né? Exatamente. E para a gente encerrar, eu não vou nominar todos os vendedores aqui, porque pode ser que eu esqueça de algum, mas eu vou nominar os seus líderes para agradecer
e sintam-se agradecidos na pessoa das suas lideranças. Agradecer o Fabi Edson, com sua equipe lá do Agreste Sertão de Pernambuco, agradecer ao César, com sua equipe lá do Sertão e Alto Sertão de Pernambuco, ao Rodrigo, com a sua equipe lá em Recife, ao Jailson, com a sua equipe aqui de Alagoas, Agreste Sertão, ao Antônio Litoral e Maceió, e ao Nivaldo, com a sua equipe lá de Sergipe. Né? Agradecer a você também, que é um membro muito importante, faz parte do conjunto comercial, e a Morgana também, que lidera todos os promotores. Então, a equipe é essa, esse é o time, né? E seguindo a sua orientação, porque todos os anos a gente, desde que o Delvânio chegou, a gente cria um cenário para trabalhar aquela temática durante o ano. O ano passado foi futebol. Esse ano a temática é militar. E ano que vem será Fórmula 1, viu? Fórmula 1. Eu vejo você postando muita coisa de Fórmula 1. Não, Fórmula 1, vamos fazer. Vamos fazer. Então, vamos fazer. Todos os anos a gente tem essa temática para brincar, para ser dinâmico, né? Para as reuniões serem mais dinâmicas. E é arretado. Isso do futebol foi fantástico, né? Foi muito bom. Do militar também está sendo arretado. Está sendo bom. Né? Já tem sargento, já tem um bocado de patente aí já. Né? O vendeu já está crescendo na patente. Já. Mas muito obrigado. Não tenho dúvida, a galera vai gostar muito desse bate-papo. Né? Hoje eu estou aqui para finalizar, vou roubar o seu tchau. Tá certo. Né? Amanhã no próximo você volta com o seu tchau. Tá bom. Viu? Mas hoje eu vou finalizar com o seu tchau. Mas mais uma vez, obrigado. Foi muito bom estar aqui, bater esse papo, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você fez acontecer e vai fazer acontecer no Grupo Bom Tempo. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu. E tchau. Valeu. Ok, né? Tchau.